Iniciaremos nossa reflexão com a afirmação de João que Jesus é o Logos. Então esse é o primeiro ponto de nossa mensagem de hoje. Jesus é o Logos. E eu vou ler novamente 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra. Palavra, no grego, logos. Então eu estou falando da palavra da vida, logos da vida. Podemos observar que João inicia esta epístola da mesma forma que ele iniciou seu evangelho, com a frase inicial apontando para o princípio de tudo. Assim como Gênesis 1:1. Quando você então abre a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis, o capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito lá: no princípio criou Deus, e assim prossegue o texto. No princípio criou Deus. Não é por acaso que o apóstolo João inicia a epístola que nós lemos, sua carta, e o evangelho que ele também escreveu, João, da mesma forma que Gênesis. Certamente João esperava que aqueles que lessem o seu evangelho, a sua carta, e que já tivessem tido algum contato com a Torá, associasse a pessoa de Jesus, o Logos, a quem ele está apresentando, com o Deus Criador dos céus e da terra. Certamente, João também estava pensando aqui naqueles leitores judeus que tivessem contato com o seu evangelho ou com a sua epístola. Judeus que estavam espalhados pela igreja cristã em seus dias. A tradução da palavra Logos, em nossas versões bíblicas, né, que nós encontramos no português, para verbo ou palavra, é inadequada, visto que estes termos não dizem nada com relação ao significado real do termo Logos, no contexto em que foi escrito pelo apóstolo João. Quando nós tomamos a nossa Bíblia, agora traduzida para o português, então, em vez de você ler lá a respeito do Logos da vida, você lê da palavra, ou algumas versões do verbo da vida, você certamente não entende. Por quê? Porque não te traz nesta tradução o verdadeiro significado do que é a palavra Logos. Certamente não encontrando um termo para explicar em uma palavra, eles usaram então verbo ou palavra para a tradução de Logos. Mas então vamos entender um pouquinho o que é Logos para os gregos nos dias de João. Logos significava a ordem imanente no universo. O princípio que dá forma ao mundo material, ao cosmos. Logos é a expressão de uma força ativa, um poder criador. Os gregos acreditavam que esta força, este poder imanente em Deus, é que criou e que mantinha a ordem do universo, do cosmos. João estava dizendo para os leitores gregos que esta força,
ativa, este poder que sustenta o cosmos, que sustenta toda a vida criada, se fez carne e habitou entre nós, seres humanos. Que essa força sustentadora da vida é a própria vida. É isso que João estava falando, ele é a própria vida e ele se manifestou em carne entre nós. Então ele estava dizendo aos gregos e judeus que viessem a ler o seu evangelho, que este poder sustentador e criador de toda a vida era Jesus, o Filho unigênito de Deus, conforme ele afirma em seu evangelho, João capítulo 1, verso 14, diz: aquele que é a palavra, o Logos. Então eu vou começar a ler no local da tradução Logos. Então diz: aquele que é o Logos tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra unigênito significa o único gerado. O que João está afirmando é que Jesus é o único filho de homem gerado pelo próprio Deus. Ele está se referindo à encarnação de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Mas Jesus, segundo o próprio João, já existia desde o princípio. E tudo foi criado por ele. Assim ele começa então o evangelho, e assim ele começa a sua epístola que lemos. Exatamente querendo mostrar que Jesus já existia desde o princípio, antes do princípio, e que tudo se fez por meio dele, mas que ele é o Filho unigênito, aquele que foi gerado pelo Deus, que se fez homem, que se fez carne, que habitou entre nós. Isso é algo extraordinário. Quando Deus disse: haja luz, o que aconteceu? Você pensa automaticamente: houve luz. Mas da onde? Como que essa luz surgiu? Como? Jesus, o Logos, foi o agente que trouxe a luz. Quando Deus disse: haja firmamento e separação das águas, Jesus foi o Logos, o agente que realizou essa obra. Jesus é o Logos, ele é a vida, o poder sustentador de toda a criação. A primeira grande afirmação de João aos seus ouvintes é que este poder, todo este poder, é Deus. Essa é a primeira afirmação que ele quer deixar claro. João afirma claramente essa verdade. Vejamos então as afirmações de João em seu evangelho a respeito dessa verdade. Nós vamos agora para o evangelho de João. João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era aquele que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está dizendo que o Logos estava com Deus, isto é, para aqueles que estavam ouvindo ou lendo agora as suas palavras, eles estão entendendo que aquela força operante, sustentadora e criadora de toda a vida, de todo o cosmos, de todo o mundo, Logos, era Deus. Não é só uma energia, ele era o próprio Deus. E aí ele diz: ela, o Logos, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Logos. A luz, o firmamento, a separação das águas, os astros, a vegetação, os animais e também nós, seres humanos, fomos feitos por ele. E segundo Paulo, para ele. Veja a continuidade da fala de João, no primeiro capítulo ainda do seu evangelho, no verso 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, se referindo então a Jesus, o Logos, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Neste verso, João afirma claramente que Jesus, o Logos, é Deus, é o Deus unigênito. Então nós não podemos duvidar desta verdade. Qualquer afirmação que colocar dúvida sobre a divindade da pessoa de Jesus, do Logos, é obra do espírito do anticristo que opera em nosso mundo. Ninguém pode ter dúvida alguma de que Jesus é o Deus, e é o Deus que se fez carne. Essa é a segunda grande afirmação de João para os seus ouvintes, que este Deus, o Logos, se fez carne e habitou entre eles.